Hoje eu vou bater um papo com a Andréa Pachá. Se eu disser que ela é escritora, eu não vou ter dito tudo. Se eu disser que ela é juíza, também não. Produtora cultural, também não. Andréa é tudo junto e misturado, de uma sensibilidade nocauteante, entre outros atributos da alma. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, Bia. Prazer enorme. É, meu também. Eu queria começar pela história da sua vida. Eu sei que ela não teve um percurso normal. Você conta um pouquinho pra gente desse percurso? Na verdade, de perto ninguém é normal, né? O Brecht já tinha falado isso, Caetano também. Mas eu tive uma vida que eu tive muitos privilégios de poder experimentar muitas atividades que eu sempre gostei. Então, me formei muito cedo em Direito, advoguei um tempo e depois resolvi trabalhar com cinema, fui fazer um curso de roteiro, depois tive uma livraria numa casa esotérica em Botafogo. Multifacetada. Super, super, e sempre muito divertido. E depois tive uma produtora de teatro. Uhum. E foi um privilégio, porque assim, minha estreia no teatro foi com Rubens Correia, dirigindo um espetáculo que era com música do João Carlos Assis Brasil, Olha. Texto do Alcione Araújo, com Zé de Abreu e Felipe Martins. Então, eu tive muita sorte nessas possibilidades de trabalho. E depois de um tempo, já, enfim, produzi um Festival Internacional de Teatro de Rua. E depois que eu casei, quando eu resolvi que ia ser mãe, que queria ter filho, acalmar, uma vida pelo menos mais previsível. E, infelizmente, a gente vive num país onde a cultura não é muito pródiga na viabilidade material da vida, né? É verdade. Aí eu resolvi voltar para o direito e fiz um concurso para a magistratura e para a defensoria. Estudou muito, Andréa? Estudei bastante, mas era uma época que os concursos eram muito mais acessíveis do que são hoje, na minha opinião. E passei para as duas carreiras e fiquei na maior dúvida, porque eu adorava a possibilidade de ser defensora pública e optei pela magistratura porque era uma profissão que me garantia uma tranquilidade e onde eu ficava muito confortável, porque eu sempre gostei de direito. Eu acho que direito não fecha a porta e enfim... E a teoria é linda sorte, também, né? Você trabalhar com a possibilidade do justo é uma coisa muito legal, né? Mas você hoje também não está só no direito. Eu acabo você tem um pé em outras áreas, né? Eu acho que é um pouco... assim, dessa inquietude que eu tenho, eu acho que não é necessário a gente escolher uma coisa só para fazer na vida. E o dia que eu descobri isso, eu fiquei muito mais livre. A gente, na verdade, nem precisa ser uma só, né? Não precisa. E essa possibilidade de ser muitas e de poder experimentar muitas atividades, quer dizer, a vida profissional não deve ser uma prisão. Se você consegue conciliar essas possibilidades todas, é o melhor dos mundos. Você ter prazer com o teu trabalho e poder fazer o que te dá alegria diariamente. Eu digo isso o tempo todo. E você tem o brilho nos olhos. A gente olha eu gosto do que eu faço. Então, quando eu vou trabalhar, não tem um dia que eu saia de casa irritada porque eu estou indo trabalhar. Pode se incomodar com o trânsito, com a dificuldade de chegar, mas o trabalho, assim, o prazer que eu tenho de fazer o que eu faço é uma delícia, adoro. Você manda muito bem nas redes sociais, eu vejo pelo Facebook, né? Você claramente usa as redes, né, e o Facebook como um instrumento de provocação, reflexão, vejo você puxar a orelha, vejo você falar de futebol, sustentabilidade, política. Qual o peso dessa responsabilidade? Assim, você sabe que você é uma formadora de opinião. Você tem essa noção? Eu penso que assim, essa trajetória do uso da rede social foi um processo um pouco natural. Eu não programei isso, não é uma coisa que eu faço de propósito, mas eu sou gregária, eu gosto de turma, eu gosto de gente, eu gosto de discutir. E a rede social é um ambiente que aproxima as pessoas. E eu estava sentindo falta de poder discutir as coisas. E claro que de uma maneira muito rasa, porque é tudo muito rápido, todo mundo julga muito rápido. Mas ainda assim, eu acho que é um lugar legal para você despertar algum tipo de assunto, ou trazer algumas pautas, ou compartilhar com as pessoas alguma percepção que você tenha da vida. E a gente tem conversado pouco, né? Assim, eu acho que a vida foi se conformando de uma maneira, as pessoas se isolando naturalmente, que pouco a gente consegue se encontrar. A gente mesma, né, Bia? Tentando marcar e conversar e estar junto, e não tem muito tempo para isso. E na rede social eu tenho esse retorno imediato. Então, aconteceu
dessas propostas começarem a surgir naturalmente, e eu comecei a publicar algumas experiências profissionais, algumas inquietações profissionais. E é engraçado porque o que eu percebo é uma alteração de muitas pessoas com relação à minha atividade profissional. Eu vejo pessoas muito surpresas porque não esperam que um juiz fale de uma maneira compreensível. Eu falo, nossa, como é que um juiz fala assim? Você acessa as pessoas, qualquer tipo de gente. gente. E isso é legal, porque isso altera a percepção que da as pessoas justiça. têm da instituição, que eu acho que deve ser um poder de aproximação da sociedade, não de distanciamento. Então, essa possibilidade de estar mais perto tem um retorno não só pessoal, mas institucional. E essa tem sido uma experiência riquíssima. Assim. Eu uso o Facebook diariamente, tanto com publicações ficcionais, quanto com provocações, às vezes comentando alguma pauta política, alguma pauta social. E você se posiciona. Raramente eu te vejo numa posição muro, assim. Você está sempre se posicionando. E quando eu não me ponho... Porque eu acho que assim, a gente usa aquilo para se posicionar, é melhor não escrever, porque não é um lugar para muro. E, às vezes, algumas inquietações, porque nem tudo a gente tem certeza. Aliás, o mundo hoje me traz muito mais dúvida do que certeza. Então, quando eu estou muito angustiada, que eu preciso ter uma percepção de algumas coisas que eu não tenho certeza ou tranquilidade, é bom ouvir aquele caldeirão e saber de onde vêm as opiniões. Eu acho que é uma experiência muito bacana. Eu vejo isso. E você está com cada vez mais adeptos. Às vezes eu vou ver um post seu, tem um monte de gente curtindo, debatendo. Isso veio um pouco depois da publicação do livro. Eu acho que as pessoas começaram a chegar na página por causa da leitura do livro que eu publiquei. Eu ia falar do livro agora, que aliás ganhei meu exemplar aqui com uma linda dedicatória. Vamos lá, você é juíza, né? E a sua experiência toda com as artes, né? No meio artístico e tal, te levou a ele, eu acho, né? Assim, a coisa de roteiro, escritora. Como é que foi a trajetória desse livro e para onde ele está indo? Esse livro, assim, o projeto dele é um projeto até antigo, porque eu fui juíza de vara de família durante 15 anos. Então, foram quase 20 mil audiências. E imagina 40 mil pessoas na tua frente trazendo aquelas angústias que são as angústias mais densas do ser humano, né? Que é assim, a hora da ruptura no fim do amor. Como é que as pessoas lidam com isso? Como é que... E era impactante. E todo dia eu saía da audiência com uma angústia. Eu falava assim, que eu precisava era uma câmera para filmar isso que aconteceu. Porque se eu contar, ninguém vai acreditar que é possível na vida acontecer uma tragédia, um drama tão intenso e tão bem desenhado. E aí comecei a perceber uma repetição das histórias. Um padrão, né? Porque, embora a dor seja individual, a nossa experiência é muito parecida, a nossa experiência humana é muito parecida. Cada um experimenta a dor do seu lugar, mas é uma série de dores experimentadas da mesma maneira. Então, você começa a ver aquela repetição e você quase pode contar o final da história. Então, você falar para um casal no auge da crise que aquilo vai passar, provavelmente ele não vai acreditar. Mas aí você vê que passa, porque eu, com 15 anos na mesma vara, eu tive possibilidade de fazer algumas separações das mesmas pessoas ao longo do tempo. Sério, assim, você separa um casal, aí... Tem até uma história no livro que eu conto isso, de um homem que 2 ou 3 divórcios aconteceram na minha sala de audiência. O cara gostava de casar e separar. Fiel em série, assim, ele gostava de casar. Então, essa experiência de ver essas histórias acontecendo, porque pouca coisa interessa na vida, né? O momento que a gente nasce, o momento que a gente morre, o afeto que a gente constrói, essas são as questões que alimentam a dramaturgia, alimentam a literatura. E eu falei, não, preciso contar essas histórias. E comecei a escrever essas histórias na terceira pessoa. Eu não contava as histórias com o meu olhar, que eu acho que era uma forma de enxergar aquilo, achar que eu não devia me expor muito. E não ficou muito bom. E o Alcione Araújo, que prefaciou o livro, aliás, foi o último texto que ele publicou, ele morreu no dia seguinte do lançamento do meu livro. E ele falou para mim, deixa de ser medrosa, escreve isso na primeira pessoa. E aí eu reescrevi. Porque você estava envolvida naquilo, né? Não tinha como fugir. E foi como quando começou a funcionar. Aí eu escrevi na primeira pessoa e percebi que a publicação dessas histórias, comecei a publicar no Facebook, essas histórias foram circulando primeiro pelo Facebook.
Aí viraram o livro e, assim, está indo super bem o livro, está sendo adaptado para o teatro, vai virar uma série. Vai para televisão também, eu ouvi falar? Vai para televisão. Assim, então, eu estou super feliz com o rumo que isso tomou, porque são histórias muito ricas. Eu tive um prazer enorme de conseguir contar. Para o teatro já tem uma palhinha de quem vai ser? A Bianca Ramoneda está fazendo a adaptação das histórias. Que legal. Então a gente ainda vai ouvir falar muito em A Vida Não É Justa. Esse título é muito bom, né? Muito porque, bom. assim, esse título é assim, é grande, é grandioso, né? E tem a questão da justiça, que isso eu percebo. As pessoas chegam na justiça querendo que o juiz resolva a angústia que elas sentem. E no amor não tem juiz que resolva o fim do amor, né? Não tem. Não fala assim, olha, você tem que amar essa pessoa de novo, não tem. Então, você lidar com esse desamparo é um desafio. Te abalava muito, Andréia? Muito, muito, muito. Eu terminei Ainda algumas abala? muito. Eu hoje trabalho numa vara de órfãos e sucessões, também com interdição. E, assim, várias vezes eu termino as audiências chorando, porque não tem como não abalar, não existe. Eu acho que esse distanciamento é impossível, pelo menos para mim é impossível. Dá para ver. Eu queria aproveitar que a gente está falando do seu livro e fazer um jogo com você, pode? Vamos. Olha, o jogo é o seguinte, eu tirei 6 palavras do seu livro e eu vou falar uma a uma e você tem que me rebater assim o mais rápido possível, não pode demorar, com no máximo uma oração. Não vou contar a palavra, mas uma coisa tá resumida assim. Então vamos lá. Começando. Casamento. Encontro. Amor próprio. Alegria. Separação. Dor. Arrependimento. Que não constrói nada. É impossível que o arrependimento construa alguma coisa. Você não tem como refazer o que está feito. É bola para frente. Paternidade. Afeto. Traição. Na associação da experiência que eu tive com traição, é ruptura. As pessoas que se veem traídas no fim de um relacionamento passam por um processo de rompimento de difícil superação. Silêncio, né? Paixão. A paixão é o que nos move, né? É o que faz a gente acordar todo dia, a vontade de começar, de experimentar. Ela é ampla, né, Andréia? Para tudo, para tudo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu ficaria mais uma hora aqui, eu tenho certeza que vocês também, porque Andréia Pachá é papo para, assim, virar a noite conversando. Mas o Amores Urbanos vai ficando por aqui, eu queria te agradecer imensamente. Obrigada, Bia, a alegria foi minha, finalmente a gente conseguiu. Um beijo grande, obrigada, Andréia. Até a próxima, Amores Urbanos. Pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós.